Eu queria começar fazendo uma pergunta. Quem já teve uma experiência seguinte assim? Tem um rodízio ou num daqueles restaurantes que você paga um valor e você come quanto você quiser e você vai lá e come até o limite que você não aguenta mais e começa a passar mal. Alguém já passou por isso? Se tem vergonha de levantar a mão, pode só mandar aquele olhar que só eu percebo. Ninguém? Mentira, um monte de gente mandou olhar. Eu fazia bastante disso quando eu era um pouco mais novo. E eu gostava de, quando tinha rodízio de pizza, assim, contar quantos pedaços de pizza eu comia, falar assim, nossa, né, tá valendo a pena. Nem vale tanto a pena, né? O rodízio já não é barato e eles estão ganhando com muitas outras coisas. Mas a gente tem essa sensação de que vale a pena e às vezes se entope com comida que nem está mais gostoso, mas você continua comendo, né? Eu fazia isso em rodízio, em outras situações também. E sempre que isso acontecia, eu percebia uma coisa, especialmente naqueles que você paga um valor e come do restaurante quanto você, né, quiser. Porque tem uma fila, né? Das comidas tem uma ordem assim, e as primeiras comidas, elas são, às vezes, né, coisa volumosa, coisa que não é nem tão cara de fazer. Aí eu ia lá pegando, assim, não, tem que pegar bastante. Aí chegava no final, meu prato estava cheio, e daí tinha as coisas mais legais, né, as coisas às vezes mais caras, mais saborosas, assim, que não cabia mais. Eu falei, nossa, o pessoal é esperto, né, no restaurante. Eles colocam assim de propósito numa ordem especial para, né, quando você está lá no final, você não conseguir mais colocar. Bom, talvez tenha gente que é mais experiente, já preserva o prato para colocar coisa, mas isso não acontecia comigo. Toda vez, por mais que eu soubesse disso, eu não conseguia me conter. Eu colocava bastante e no final meu prato não cabia mais, né? Então tinha um pedacinhozinho de carne e tinha um monte de salgadinho, pão, sabe? Uns negócios assim. Aí, pão, imagina, você vai comer pão num negócio que é à vontade, né? Só vai encher o estômago. E não era nem um pão especial, era pão mesmo, né? Mas eu pegava tudo que tinha. Pelo menos uns 3 de cada, porque se eu achasse bom, eu tinha que comer mais, né? Então, mas enfim, acontecia isso com bastante frequência, o meu estômago começou a esticar, eu comecei a ter mais capacidade, eu falei, nossa, estou ficando melhor. Estava ficando pior, né? Não sabia ainda, na minha saúde. Mas enfim, eu só queria compartilhar isso, né, pro pessoal. Mas uma coisa que o pastor Joel falou, e ele sempre fala, ele fala assim, eu gosto de sair feliz nas refeições. Eu sempre estranhei que ele descreve dessa forma, eu gosto de sair feliz. Eu pensei, nossa, por que ele não fala satisfeito, ou tipo, não inchado, não passando mal? Ele fala, eu gosto de sair feliz quando eu vou comer. Então, ele come o quanto ele precisa comer, o quanto ainda é saboroso, e o corpo dele não passa mal. Se ele comer mais do que aquilo, ele vai sair triste. Descrição do pastor Joel. Mas é interessante, porque ele realmente está com uma coisa interessante. Ele sai feliz, isso daí é mais ponderado, mesmo que o dinheiro que ele gaste é o mesmo, e ele não está gastando menos dinheiro por comer mais ou menos, né, que nem eu achava. Ele realmente sai mais satisfeito, e o corpo dele fica melhor, a saúde dele fica melhor, entre outras coisas. Estar feliz é uma coisa que é muito bom a gente buscar, é muito bom a gente prestar atenção. Então, por isso, a gente vai começar uma série nova. Eu contei tudo isso para chegar aqui. É, a gente vai começar uma série nova que a gente chamou de Feliz é. Feliz é porque a gente quer encontrar o que faz uma pessoa feliz, ou como uma pessoa feliz é, para dizer melhor. E a gente tem muitos motivos para dizer o contrário. No dia a dia a gente passa por várias dificuldades, vários problemas, mas a gente é lembrado por Jesus de que a gente pode ser preenchido por algo que é de Deus. A gente pode ser preenchido de alegria. A vida não é fácil, a gente tem várias coisas acontecendo ao nosso redor, e felicidade, se a gente for pensar, é algo que a humanidade sempre procurou. Desde tempos antigos, não só a gente, nossos pais, nossos avós, muitas e muitas gerações atrás sempre procuraram o que era a felicidade. E ao mesmo tempo que sempre procurou o que é felicidade, com o tempo começou a acumular muitas respostas, muitas delas confusas. E respostas que apontam para lugares diferentes, cada uma para um canto, e às vezes elas vão ficando cada vez mais esquisitas, e por causa disso a gente vai distanciando. Por mais que a gente tenha mais respostas do que nunca na história da humanidade, muitas vezes a gente olha para a sociedade e a gente vê quão distantes a gente está da alegria, da felicidade verdadeira. Pensar no segredo da felicidade não é o melhor passo para a gente tentar encontrar com ela. O que a gente precisa é encontrar a revelação da felicidade. Isso a gente vê na palavra de Deus. Quem é feliz é feliz por quem na sua necessidade é preenchido por Deus. A gente vai ver essa série nas bem-aventuranças, e na primeira das bem-aventuranças a gente vê exatamente isso, que é essa introdução toda, né? Na sua necessidade ser preenchido por Deus. A gente vê que quem é pobre de espírito recebe de Deus o reino dele, porque percebe a sua necessidade. Mas, antes de chegar na bem-aventurança, eu queria dar um panorama um pouquinho do Evangelho de Mateus, que é onde esse texto se encontra. E
Se eu ficar um pouco comprido agora, me perdoem, porque é essa hora que eu me empolgo. Então, eu não vou prestar atenção se eu falar demais. Alguém me manda um olhar. Mas vamos voltar lá do comecinho do Evangelho de Mateus com a genealogia de Jesus, que, por tentação, eu queria falar inteira, mas eu não vou, só para resumir um pouquinho. Mas o Evangelho de Mateus, ele é escrito para um público, de uma pessoa com mentalidade hebraica e para um público de mentalidade hebraica. Nós temos uma mentalidade brasileira, então já fica um pouquinho difícil de entender por que algumas coisas são feitas. Às vezes tem aquela vontade de falar assim, nossa, são um monte de nome aqui, eu vou pular, começar no capítulo 2 de Mateus, né? Mas são nomes muito importantes. Para um leitor que conhecia todas aquelas genealogias, todas aquelas histórias, vai ver não uma lista de nomes, mas uma recapitulação da história de Israel. Vai falar assim, nossa, Israel passou por isso, por isso, por isso, e Deus fez isso, isso, isso na história do povo. Mateus, ele quer focar e falar para o pessoal que Jesus Cristo é o Messias. Messias era aquele pessoa escolhida por Deus, ungida, especial para uma missão específica, uma missão que era guiar, conduzir o povo como seu rei, e mais tarde ia ser revelado que como também seu salvador. E Jesus anunciava o reino dos céus. Mateus fala reino dos céus porque na cultura hebraica o pessoal não pronuncia o nome de Deus. Então, em vez de falar reino de Deus, ele fala reino dos céus. Vários detalhes que a gente vai vendo que vão tornando o texto rico, vão tornando o texto não apenas palavras, mas com uma mensagem específica. Assim como Jesus tinha um discurso que tinha uma mensagem específica, o Evangelho de Mateus também tem. Esses primeiros versículos que mostram a genealogia são a origem humana de Jesus, origem humana que Deus está moldando ao longo da história. E logo depois, no capítulo 2, a gente vai ver a origem divina de Jesus que Deus está revelando ao longo da história. A gente vê então, assim, no capítulo 3, começando o ministério de Jesus, a preparação do ministério de Jesus antes do ministério começar. João Batista aparece, ele proclama que algum dia, alguma hora, está chegando o Messias que vai falar, que vai demonstrar o reino. Ele fala para as pessoas se arrependerem, porque uma hora decisiva está para chegar. Logo depois disso, Jesus, ainda em sua preparação, passa pela tentação, ele vai no deserto, passa um tempo lá, vence, e ele sai lá preparado para começar. E é nesse começo que a gente vê, no Evangelho de Mateus, ele estrutura 5 sermões. O primeiro desses sermões é o que a gente chama de Sermão do Monte, onde a gente vai ver o que Jesus está ensinando nesse momento. 5 sermões, Mateus está fazendo uma comparação com 5 livros que a gente chama de Pentateuco, ou que eles chamavam de Lei, a Torá, os 5 livros que Moisés escreveu, que eram os livros que eram uma referência, a condução para o povo de Deus. Como se segue a Deus? Quem é Deus? O que Deus quer de nós? Como nós adoramos a Deus? Estava tudo escrito lá. Se Moisés escreveu 5 livros que mostravam como você deve se conduzir em relação a Deus, Mateus fala que Jesus tem 5 sermões para falar não apenas como você tem que conduzir, mas como você tem que se portar, como você tem que verdadeiramente sentir o que significa aquilo na prática com a majestade de Deus no nosso dia a dia. E a gente vai ver isso, Jesus falando com as boas novas dele, né? A gente vê no começo do Sermão do Monte, esse primeiro sermão que Jesus está, é chamado Sermão do Monte porque ele está ensinando de um monte, né? A gente não tinha microfone, As pessoas não tinham microfone naquela época, Jesus subia no monte e gritava de lá, todo mundo escutava e ele conseguia pregar nesse momento específico para uma multidão de pessoas o escutando. E ele começa esse sermão falando das bem-aventuranças, de quem é feliz. Ele fala, felizes são tais e tais pessoas. É muito interessante, Jesus ele tem uma mensagem muito positiva, por mais que nos cobra atitudes difíceis às vezes e de compromisso da nossa parte. Mas o tom dele é positivo porque a mensagem dele é para alguma coisa maravilhosa. Vamos ler o texto de hoje então, inteiro, lá a partir do versículo 1 do capítulo 5 até o versículo 12, na versão NVT. Eu acabei de notar que eu não tenho aqui aberto, então só me dê um segundinho. Certo dia, Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali assentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados de filhos de Deus.
Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino de Deus dos céus lhe pertence. Felizes serão vocês quando por minha causa sofrerem zombaria, perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Aquelas pessoas que eles olhavam, que eles se inspiravam, foram perseguidos da mesma forma, e Jesus está querendo dizer, eles também foram alegres, porque por causa disso eles olharam para Deus. Olha só que maravilha a gente vê nesse discurso de Jesus, e a gente vai passar algumas semanas aqui meditando nesse texto. Jesus, ele é colocado aqui como um mestre. Da mesma forma que a gente viu Deus sendo colocado como aquela pessoa bondosa, justa, que demonstra amor de forma sacrificial, agora Deus, na forma de Jesus, é colocado aqui como uma pessoa que instrui, como uma pessoa que demonstra um caminho para a gente andar de forma prática, como eu tinha comentado antes, e cara a cara com as pessoas. Não apenas como Deus que está lá, Deus é Deus, Deus que a gente adora, Deus que a gente ora, mas Deus face a face, que a gente pode ouvir, que a gente pode entender. Especialmente o pessoal que estava lá, que realmente estava face a face com Jesus, né? Hoje a gente sente Ele aqui, Ele está presente no meio de nós, mas o pessoal podia tocar, podia escutar a voz de Jesus, e isso era bem interessante, porque toda a instrução que era feita do povo judeu, do povo hebreu, que recebeu a palavra de Deus, era falada com palavras. Não era uma instrução que nem, por exemplo, hoje nós temos com livros, com textos. Eles tinham os textos, mas alguém lia para todo o público, e o pessoal, porque ouvia da palavra de Deus, assim aprendia. Quando Jesus ensinava dessa forma, conectava de uma forma especial com o pessoal. E a mensagem dele realmente era especial. Mas enfim, o texto de hoje é aquele lá do versículo 3, o versículo que fala o seguinte: Felizes são os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Mas antes de chegar nos pobres de espírito, eu queria passar pelo contrário. O que é abundância? Talvez como um exemplo de um restaurante que você come à vontade, você sente que você está tendo abundância. Quando o seu prato está cheio e você não tem como colocar mais nada. Quando um prato cheio não dá para colocar mais, um copo cheio também, se você tentar colocar alguma coisa em cima, o copo vai continuar igual, a água que você colocar só vai vazar. Tudo que você tentar colocar num recipiente cheio vai ir embora, e o recipiente vai continuar igual com o que tinha nele. Quando a gente tem abundância, ou a aparente abundância, com alguma coisa que não vale a pena, não importa se a gente tentar encher, não vai dar certo. Então é isso que Jesus alerta. Ele fala o seguinte lá em Mateus 23, versículos 8, 10 e 13. Não deixem que pessoa alguma o chame de rabi, pois vocês têm somente um mestre. Todos vocês são irmãos. Não deixem que pessoa alguma o chame de mestre, pois você só tem um mestre, o Cristo. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram e não permitem que os outros entrem. Para alguém que nem esse pessoal, eles eram rabis. Rabis significa mestre da lei, alguém que tinha não apenas um grande conhecimento, mas o dever de ensinar. Essas pessoas que parecia que eram cheias, estavam cheias de conhecimento, o prato deles estava lá, exemplar, falava assim, olha só quanto o prato deles é cheio. Mas o prato deles não estava cheio com as coisas de Deus. E por isso eles estavam fechando, em vez de abrindo, as portas do reino dos céus. Eles tinham o dever de ensinar, mas eles não estavam ensinando, porque como Jesus disse, não é para eu pegar um prato cheio e apontar para mim mesmo, para falar que eu sou mestre ou eu sou professor. Isso especialmente para mim pega pesado, porque eu sou um professor também. Mas não faz diferença como a gente se chama, mudar o título. Fala assim, então não vamos chamar de professor. Se a gente não pode dizer que a gente é professor porque só Jesus é, que a gente é mestre porque só Jesus é, vamos colocar um outro nome, vamos chamar de outra maneira. Não importa o rótulo que a gente coloca. Se a gente aponta para algo que não é Jesus Cristo, a gente está olhando para um prato cheio de coisa que não vale a pena. Isso Jesus fala, não apenas para os mestres, não apenas para os professores, pastores ou mesmo pais que têm o dever de ensinar, mas vale para todos nós quando nós enchemos as nossas vidas com coisas que não são de Deus e por isso a gente desvia o nosso olhar. Para quem acha que sabe de tudo muitas vezes, para quem acha que tem todas as respostas de vida, opiniões que valem a pena falar assim, não, eu descobri como faz para viver a vida de uma forma decente, tem que prestar atenção. Talvez você não está dando atenção para a sabedoria. Para quem acha que
consegue ser capaz de fazer as coisas, que tem talento, dons e habilidades muito bem desenvolvidas, e se prestar atenção apenas nessas suas capacidades, talvez vai parar de se aperfeiçoar, de se treinar e vai começar a murchar. Para quem acha que tem riquezas ou não passa por dificuldade de vida em outras circunstâncias e foca nisso, não vai ter a urgência de buscar ajuda, de buscar a misericórdia de Deus. Então fica a pergunta para cada um de nós, para a gente meditar nessa manhã. Olha o prato da sua vida. Olha todas as áreas que você puder. Será que tem algo que você tem visto cheio e olhado, talvez até se orgulhado nisso, e por causa disso não tem preenchido, não tem deixado espaço que algo poderia receber de Deus, que algo poderia ser preenchido por Deus? Como que está a sua vida? Será que você tem olhado com alegria para alguma coisa que está cheia de coisas que não valem a pena? Talvez seja na área do conhecimento, mas talvez seja nas áreas materiais, áreas de riquezas, de bens. Talvez seja em capacidades, dons, coisas que você consegue fazer. Será que algo tem desviado da salvação de Jesus Cristo? Jesus fala também que lá em Mateus 19, que é fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Daí, quando os discípulos ouviram isso, ficaram perplexos e perguntaram, então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Fica aí uma boa notícia. Se você olhou para dentro de si e tem algo que realmente está muito cheio e isso está tomando a sua atenção, não significa desespero. Tem uma forma, mesmo para quem está cheio, existe salvação. Mas, se a gente vê um prato cheio de coisas que não valem a pena, esvaziar não é necessariamente a solução, mas encher de coisas boas. Pelo contrário de um prato cheio, um prato, um copo, um espírito vazio tem como ser preenchido, tem espaço para receber. Vamos imaginar quem comeu moderadamente no restaurante, vai lá e depois de passar pela refeição, passou pela provação, a tentação de não encher o prato demais, terminou a refeição, chegou a hora da sobremesa. A pessoa vai conseguir aproveitar a sobremesa com o paladar ainda limpo, com o estômago ainda vazio, e isso vai ser bom. Ela vai preencher de alguma coisa que, para essa pessoa, vale a pena. Eu estou falando isso porque quando eu tinha aquele hábito, chegava na hora da sobremesa e eu tinha que esperar mais uns 30 minutos para poder comer porque não cabia. E às vezes eu passava várias horas nesse restaurante assim parado, assim, não, estou matando um tempo aqui, vou tomar uma água, assim. Aí quando eu digeria um pouco eu ia comer e toda a expectativa que eu tinha, porque eu fiquei esperando mais do que todo mundo para comer a sobremesa, não dava certo, porque se ela era fria, ela ficava quente, se era quente, ela ficava fria. Quando eu ia comer, não estava boa. E se ela era crocante, ficava murcha ainda. O negócio não era muito interessante. Mas não tinha como, né? Estava à vontade, eu queria fazer, a gente quer encher às vezes o negócio, dá agonia de ver um recipiente que está vazio. Mas a agonia que a gente tem que lidar não é simplesmente preencher com a primeira coisa que tem na frente. A gente tem que preencher com o melhor, porque o recipiente tem um espaço limitado. E porque ele tem um espaço limitado, é bom a gente colocar algo especial nele. A gente vê Jesus falando nesse texto. Vamos ler mais uma vez Mateus 5:3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Dessa vez eu li na versão Almeida. O termo pobre aqui, ou humilde, como na Almeida fala, é uma referência, o que lá, na cultura hebraica, eles pensavam uma ideia de pobreza diferente do que a gente pensa como miséria. Pobreza é um negócio muito ruim. Pobreza, por mais que seja uma situação difícil, era uma oportunidade de você sentir a necessidade de Deus. Porque quem era pobre precisa depender todos os dias de outras pessoas. E na cultura deles, estava escrito na lei de Deus, mandamento de Deus. Quem tem mais recursos ajuda quem tem menos. Que nem a gente viu Boaz fazendo com Ruth. Boaz tinha mais recursos, ele ajudou Ruth. Ele estava fazendo o que era correto diante da lei de Deus. E Ruth, que precisava, não estava numa situação miserável. Ela era pobre, mas ela estava numa situação de sustento, porque tinha alguém justo ao lado dela. Quem é pobre não é uma pessoa infortunada. Pelo contrário, tem a possibilidade, tem até a facilidade de ter menos coisas nublando a visão, de olhar que precisa de Deus. Na pobreza material, existe uma oportunidade de ver a necessidade das dádivas de Deus. Mas na pobreza emocional, na pobreza de outras circunstâncias, ou às vezes até de paz na sua vida, temos oportunidades. Não que a gente precise buscar a pobreza por causa dessas coisas, né? Nossa, né? Vou abandonar todas as minhas riquezas, vou começar a passar por perrengue, né? Vou sofrer um monte para poder ver Deus. Mas sem buscar essas coisas, a gente olhando para a gente, quando passarmos por elas, vamos nos alegrar,
porque nessas horas é muito mais fácil a gente depender de Deus do que na nossa segurança e nosso conforto. A gente vê aqui um bom exemplo no livro de Atos. No capítulo 3 tem uma história de Pedro e João. Jesus já tinha morrido na cruz, já tinha ressuscitado, já tinha subido aos céus, e os discípulos continuam pregando a palavra dele, seguindo em diante. E nesse momento a gente vê isso acontecendo. O primeiro milagre que acontece em nome de Jesus lá em Atos. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Assim estava sendo levado à porta do templo chamado Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no templo, no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: "Não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande." Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. O aleijado, ele também era pobre, ele não conseguia trabalhar, ele dependia dessa lei de Deus que falava que as pessoas tinham que ajudar os pobres, e então ele estava esperando na passagem do templo. E era um lugar muito estratégico, porque era onde passava um grande fluxo de pessoas. Todo judeu ia para o templo, porque esse era o hábito dos judeus, além de adoração a Deus, eles faziam isso mesmo por rotina também. Mas o assunto do templo era seguir a Deus, e Deus falava que tinha que ajudar os pobres. Então ele estava num lugar onde passava muita gente, onde todo mundo sabia que tinha que ajudar os pobres, e onde as pessoas iam com dinheiro no bolso para ofertar para Deus. Então ele estava lá num lugar perfeito para receber dinheiro. Normalmente todo mundo que passava lá tinha dinheiro. Justamente ele perguntou para os dois que não tinham. Os discípulos de Jesus estavam lá. O aleijado era pobre e ele estava vazio, ele esperava ser cheio de alguma coisa. Ele estava dependente de Deus, e ele estava correto em depender de Deus e esperar recursos que ele precisava para alimentar o seu corpo. Mas ele que estava disposto recebe algo não para o seu bolso, e nem para o seu corpo, mas para a sua alma, algo ainda melhor. Ele estava esperando de Deus e valeu a pena ele esperar, porque muito mais ele recebeu. A gente vê aqui que ele termina louvando a Deus. Não só ele consegue andar, em vez de a primeira coisa que ele queria fazer é testar as pernas, sair correndo por aí, ele entra no templo para louvar a Deus. Eu iria fazer isso, né? Imagina, alguém começa a enxergar, eu ia pegar e tentar olhar de perto todas as coisas que eu tocava com a mão e eu não sabia como eram. A primeira coisa que ele vai fazer, ele entra no templo e ele louva a Deus. Louva pulando, né? Aproveitar as pernas que ele tem. A gente vê que o coração dele estava disposto antes, e por isso ele fez essa ação depois. Por isso levou ele a louvar. Por mais que ele estava pobre e miserável, ele recebeu alguma coisa melhor. E isso levou ele a olhar o reino de Deus. Pedro e João, eles também eram pobres, né? Financeiramente eles não tinham, eles falavam assim: a gente não tem nem prata nem ouro. Se eu pudesse eu ajudaria, mas eu também não tenho. Eles dependiam de oferta de outras pessoas, inclusive. Eles também estavam numa situação parecida. Mas algo eles não estavam pobres. Eles não estavam pobres no seu espírito, no sentido de que eles já tinham sido preenchidos pelo Espírito do Senhor. Então eles podiam compartilhar algo, e esse algo era o nome de Jesus Cristo. O nome que nesse texto a gente vê que foi exaltado, foi louvado por conta dessa ação. E é assim que a gente tem que ter os nossos corações, um coração que se dispõe, como a gente lê lá em Salmo 40. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação, grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. No meio de dificuldades, no meio de pobrezas, o salmista aqui está falando que quem busca o Senhor pode se alegrar e deve se alegrar porque tem motivos para isso. Porque ama a salvação de Deus e por isso pode dizer: grande é o Senhor. Então vamos dizer: grande é o Senhor? Amém? Grande é o Senhor. Apesar das nossas necessidades, a gente pode saber que Deus vem sim em nosso socorro. A gente pode nos alegrar nele e confiar que grande Ele é para vencer todas essas situações. Se o prato está vazio, então a oportunidade de buscar o que precisa. Mas se seu prato está cheio, o segredo não é jogar fora o que tem, não é prestar atenção no que tem, não é dar foco nessas coisas, tanto no valor quanto no desvalor dessas coisas, mas reconhecer o que está te faltando, porque pode ser que você só não está olhando para a direção correta.
Se a gente é pobre em algo, vamos usar isso como oportunidade de olhar para Jesus, porque a esmola de Deus é muito maior do que simplesmente uma moedinha que alguém pode oferecer. É herança para quem é humilde de espírito, para quem é pobre em seu coração, seja nas suas riquezas naturais, seja na sua emocional, seja nas circunstâncias que você está passando. Qualquer pobreza que a gente vive é a oportunidade de a gente receber uma esmola muito melhor do que essa que a gente deseja, algo que a gente precisa, que vem de Deus. Está escrito lá em Mateus 6,33, ainda no Sermão do Monte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. A gente vê aqui, por mais que a gente possa pensar em tentar preencher o nosso prato com várias coisas bonitas que a gente deseja, tem algo muito melhor. Primeiro a gente busca de Deus, e não só a gente busca de Deus e Ele vai deixar de lado as outras coisas, Ele disse que as outras coisas também vão ser acrescentadas. A gente não vai passar, por mais que a gente passe necessidade, a gente não vai definhar por conta dessas situações. Nenhuma dessas coisas tem um valor perto de Deus, coisas que a gente deseja, coisas que muitas vezes a gente precisa. A gente estava conversando lá na reunião do louvor outro dia, porque a situação dos equipamentos está começando a ficar um pouco precária. Algumas coisas vão ficando antigas, algumas coisas a gente comprou já não com muita qualidade, porque era mais barato, e alguma hora a gente ficava preocupado. Será que algum dia a gente não vai conseguir mais transmitir o culto? Tem sido bênção para as pessoas que não conseguem estar aqui presencialmente, e às vezes a preocupação pode tomar nossos corações, mas busca primeiro o reino de Deus. E nesse incentivo, a gente pode buscar e louvar a Deus, mesmo se todos os equipamentos aqui falharem, mesmo se o pessoal de casa não conseguir mais escutar as nossas vozes cantando juntos, eles também podem louvar a Deus, porque olha só, Deus também está lá. Glória seja ao Senhor, porque Ele nos alcança em todos os lugares, em todas as situações, em todas as pessoas que estiverem clamando o nome dEle. Então não vamos deixar a gente confundir. Olha só o que Jesus veio para fazer, está escrito lá em Isaías: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Feliz é quem é pobre de espírito, pois em sua necessidade recebe de Deus o reino dele. Não vamos deixar qualquer outra coisa nos encher, não vamos deixar qualquer outra coisa preocupar a gente mais do que o necessário. Vamos buscar do reino do Senhor, porque vale a pena. Se você já vive com Deus, se você se sente rico em qualquer coisa, não presta atenção nisso. Vamos entender a nossa miséria humana, focar o que está faltando, porque sempre está faltando Jesus, quanto mais melhor. Vamos olhar para Deus e buscar disso para nossas vidas, porque muitas vezes a nossa distração pode impedir que a gente receba algo que o Senhor tem colocado para a gente, que Ele deseja que a gente viva, que Ele deseja que a gente receba. E se tem alguém que não conhece a Cristo, que tem ouvido aqui dessa palavra e tem sentido necessitado, seja de respostas, seja de soluções, de cura, de recursos, agora é a oportunidade de olhar para Deus, de ter um momento e entender que Jesus Cristo talvez não seja o que você espera, mas certamente é o que você precisa. Então fica aqui o convite para todos nós, aqueles que creem em Jesus, aqueles que podem vir a crer, para orar para Deus, para nesse momento entregar preocupações, dores, e não achar que a nossa miséria é motivo de tristeza, mas pelo contrário, de alegria, porque a gente pode olhar para Deus e assim confessar o nome dEle, e assim confessar alegremente, com palavras aos outros, que Deus é bom. Vamos orar então com isso em mente? Cada um então, nesse momento, expressando para Deus o que tem passado na sua vida, sejam preocupações, lutas, dores, necessidades. Se você tem sido pobre do espírito, não é alguma coisa que a gente anseia e que a gente busca, mas vamos usar isso como plataforma para encontrar o que a gente deve ansiar e a gente busca. Então que nesse momento a gente possa estar orando diante de Deus, entregando nossas vidas, permitindo que Ele sonde e nos aponte uma direção, para a gente buscar o reino dEle em primeiro lugar.
Ó Senhor Deus, Deus de justiça, Deus de poder, Deus que está no meio de nós, a gente clama pela Tua misericórdia que é abundante, que alcança nossas vidas no meio da nossa miséria. A gente clama porque nós precisamos do Senhor e a gente clama porque nós cremos também que o Senhor, por plena graça, nos atinge. De graça, o Senhor oferece das Tuas maravilhas. A gente clama porque a gente crê que o Senhor é um Deus de cura, que o Senhor é um Deus que preenche nas nossas necessidades e torna plena as nossas vidas. Que a gente possa buscar cada dia mais, que cada um aqui dessa igreja, cada um aqui que tem ouvido da Tua palavra, possa não focar em coisas que nos distraem, num prato cheio desnecessário, num prato vazio que tem tantos anseios, mas sim buscar o Teu reino que é cheio de maravilhas, que é cheio das Tuas boas novas, que são verdades para nossas vidas, que são bênção para nossas vidas, que a gente possa depender da Tua graça, porque é apenas isso que nos basta, que a gente possa não se preocupar e nos encher com coisas que nos distraem, que nos levam a desfocar do Senhor, mas que a gente possa nos deixar ser cheios pelo Teu Espírito Santo, cada dia mais cheios, cada dia mais sóbrios, cada dia mais olhando para o Senhor e para a Sua majestade, para que não apenas nossas vidas sejam plenas, mas nossas bocas sejam cheias de louvor, sejam cheias de anunciar, de proclamar o Teu Evangelho. Por favor, se com essa igreja e nos coloca em disposição, nos coloca fé nos nossos corações, para que a gente possa realmente compartilhar, para que a gente possa cumprir o dever que nós temos como igreja, como crentes diante do Senhor. Por favor, nos abençoa nesse momento, para que a gente possa passar por cada uma dessas dificuldades, não caindo cada dia mais, mas pelo contrário, levantando e olhando para o Senhor. Em nome de Jesus a gente agradece, porque o Senhor tem estendido Sua mão, e Sua mão é cheia de bondade, cheia de justiça, cheia de poder. A gente agradece porque o Senhor nos oferece do Teu reino a Tua herança. Então a gente te pede que a gente possa também ser disposto. Em nome de Jesus a gente ora. Amém.